Senhor está aqui neste lugar. E o Senhor vai continuar falando com você de uma forma muito poderosa. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. O apóstolo já me apresentou, mas eu gostaria de mencionar aqui minha família. Meu nome é Lene, eu sou esposa de John e tenho 3 filhos. Meu filho mais velho se chama Caio, o do meio Pedro e a menorzinha Aninha. E eu quero dizer para você que eu me chamo Lene, serva do Deus Altíssimo. Fale com seu irmão do lado aí, você é servo do Deus Altíssimo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3. Não, primeiro vamos para Êxodo 3. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Êxodo 3, amém? A partir do verso 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saíra do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desce para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio para Faraó, para os tirar do Egito, o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou e eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que direis? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a mim e disse, eu serei
em auxílio de vocês, pois vi o que eles têm sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde há leite com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro agora. Veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer a caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disto, eles os deixará ir. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão as suas vasilhas, e as mulheres que estiverem hospedadas em casas, objetos de prata, de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor tem uma palavra muito gloriosa para os nossos corações. Continua falando, Pai. Que a Tua palavra seja flecha nos nossos corações. E que ela venha dar muitos frutos diante da Tua poderosa presença. Amém. Aleluias. A palavra do Senhor fala, né? Que Moisés, ele viu uma sarça ardente se queimando. E ele decidiu se aproximar. Aleluias. Acho que muitos daqui, né, que estão aqui já conhecem a história de Moisés. A palavra vai dizer que Moisés, ele já nasceu com um decreto de morte. O rei do Egito, Faraó, ele manda que as parteiras matassem as crianças, porque ele temia o povo de Deus. Era um povo que estava crescendo, era um povo que estava diante dos olhos deles, era um povo muito forte, e eles temiam que aquele povo se rebelasse contra o povo do Egito, e por isso eles, né, liberam um decreto para matar os meninos. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, né, nasce com esse decreto, e quando ele nasceu, a sua mãe, ela decidiu guardá-lo. A palavra de Deus diz que Joquebede, ela guarda Moisés por 3 meses. E chega um momento que ela não consegue mais esconder. Eu quero dizer para a igreja gloriosa nesta noite que você faz parte de um projeto, de um propósito poderoso do Senhor. E a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? A palavra do Senhor fala que a mãe de Moisés, ela arruma o cesto, ela coloca o cesto, ela coloca betumes, ela pega um cesto de junco, junco era uma fibra que dava nas águas, então era uma fibra resistente, mas para ela isso não bastou, ela fez mais, ela vai lá e tapa todas as brechas, para que as águas não afogassem Moisés. O Senhor, Ele está em todo o tempo. Quando Ele tem um propósito para cumprir na vida da sua igreja, Ele está. E Deus estava na vida de Joquebede. Deus, Ele estava na vida dela. Quando ela pega um cesto, ela vai lá, ela coloca betumes. Betume fala de tapando as brechas para que as águas, né, não pudessem entrar. O Senhor estava lá
o Senhor estava dando sabedoria para guardar o propósito e o chamado. Assim é Deus na minha e na sua vida. Ele nos dá sabedoria para a gente guardar o propósito e o chamado. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite que ela só conseguiu guardar aquele menino por 3 meses. Eu não sei por quanto tempo você tem guardado o propósito do Senhor na sua vida. E essa noite Ele te chama. É tempo de você entregar. Está na hora de entregar aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Moisés, ele já nasceu com um decreto de morte, mas o Senhor o guardou em todo o tempo. O Senhor é que nos guarda. O Senhor é que nos dá cobertura. Não precisa a gente temer, porque o Senhor está, e Ele está em todo o tempo. A palavra do Senhor vai dizer que Joquebede entrega, Moisés, e a filha Miriam fica olhando de longe para ver o que foi que aconteceu, para ver o que ia acontecer. O Senhor estava com Miriam, assim como o Senhor estava com Joquebede, dando sabedoria para guardar, para livrar, para que as águas não afogassem. O Senhor estava com Miriam, e ela fica de longe olhando. Quando ela viu que as servas da filha de Faraó pegou o cesto, ela rapidamente se aproximou. Precisamos ter sabedoria. Quando Deus nos chamar, nós precisamos, rapidamente atender o seu chamado. E assim foi com Miriam. E Deus estava lá. E ela olhou. E o menino estava chorando. E Deus colocou graça. É tudo é o Senhor que faz. Nada é sobre nós. Nada é sobre nós. Tudo é o Senhor quem faz. E o Senhor colocou graça na vida da filha de Faraó. Ela achou o menino lindo. Moisés estava cheio da glória de Deus. O propósito do Senhor, ele está cheio da glória de Deus. Fale com seu irmão aí do lado. Você já está cheio da glória de Deus. Aleluias. E a palavra do Senhor vai dizer que ela, com muita sabedoria, fala assim: você quer que eu procure uma ama para dar de mamar? Ela já sabia quem era. Ela já sabia quem era. O Senhor usou aquela mulher, aquela menina, de uma forma muito poderosa. Deus colocou estratégia no coração dela. Sabe, quando nós temos um propósito para ser cumprido, não precisa a gente temer. Porque o Senhor, Ele nos dá estratégias para a gente cumprir aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que a filha de Faraó aceita. Deus está. Não foi ela que aceitou. O Senhor colocou graça no seu coração para fazer tudo quanto Ele ordenasse. Olha que ela nem conhecia o nosso Deus. Olha que ela nem conhecia o nosso Deus. Ela poderia dizer: não, aqui os egípcios também têm mulheres que ganharam neném e pode dar de mamar. Sabe, mas quando Deus está num propósito, quando Deus tem um propósito, sabe, o homem não pode impedir. E a palavra do Senhor vai dizer que ela aceita, e não só aceita, como fala: olha, eu vou te dar. Eu vou te pagar. Eu vou dar e vou pagar. Mas quando o menino desmamar, traz ele de volta. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: quão grande foi a dor, sabe, de Joquebede. Ela teve que entregar o seu filho por 2 vezes. Ela entregou por 2 vezes. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado, a minha dor, a sua dor não pode impedir que ele se cumpra. Ela era uma mãe. Eu sou mãe de 3 filhos. Sabe? Se colocando no lugar dessa mulher. Você colocar o seu filho dentro de um cesto personalizado por você próprio.
Você colocar e entregar para as águas é dizer: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Senhor, eu confio em Ti. E ela, pela segunda vez, teve que entregar. Eu vi uma amiga minha falando, né? Ela amamenta. E ela disse assim: olha, o meu filho vai mamar até quando ele quiser. Eu acredito que assim também foi com Joquebede, só para não entregar. Ele tem um tempo, né, certo para ser desmamado. E eu acredito que ela deixou ele mamar até quando ele quisesse, para que ela não pudesse entregar. Mas, mais uma vez, a nossa dor não pode impedir o chamado de Deus. Não pode impedir o propósito do Senhor. E pela segunda vez, ela entrega. Igreja, eu não sei qual é o seu chamado diante da presença do Senhor. Está na hora de entregar. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para falar para a sua igreja. Está na hora de entregar para o Senhor aquilo que não é seu, aquilo que é dele. Aleluias. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele cresceu na casa da filha de Faraó, mas o Senhor estava lá. O Senhor estava. O período que o Senhor permitiu que Moisés voltasse foi para ele não esquecer das suas origens. Foi para ele não esquecer que ele era hebreu. Ele fazia parte da primogenitura do Senhor. Ele era israelita. A palavra do Senhor diz que ele voltou, aquela mãe, né, amamentou, mas ela não só amamentou, como ela, sabe, orientou, ensinou os princípios do Senhor para ele. E quando ele volta para casa, sabe, da filha de Faraó, ele volta como um rei, mas sabendo quem ele era. Ele volta sabendo quem ele era, da onde ele veio. O Senhor tem propósito, o Senhor tem projeto na sua vida, meu irmão. Creia em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele cresceu e ele sai para ver, né, os israelitas. E lá ele vê o povo egípcio afligindo aquele povo. E ele se ira de tal forma que ele mata um egípcio. E ele matou. E no outro dia, teve um hebreu que viu e o acusou. E ele, com medo, ele foge. Faraó tentou matá-lo. E ele, com medo, ele fugiu. Não precisa a gente fugir da presença do Senhor. Porque a palavra de Deus fala, né? Se a gente subir ao mais alto monte, o Senhor ali está. Sabe? Não precisa, não adianta. Não adianta. Agindo Deus, quem impedirá? E a palavra do Senhor fala que Moisés, ele foge para o deserto. E lá ele se casa e constitui família. Moisés fugiu, porque ele não conhecia o Senhor. Quando nós fugimos da presença, quando nós fugimos do propósito, do chamado, é porque nós não conhecemos o nosso Deus. Porque se a gente conhecesse o nosso Deus, a gente confiava de todo o nosso coração e entenderíamos que não é sobre nós, é sobre Ele. A palavra do Senhor fala, né, que Moisés, ele fugiu por medo, por causa de um decreto de Faraó, sendo que ele já tinha nascido sobre um decreto de morte e o Senhor já tinha o livrado. Aleluias. E a palavra de Deus. Aleluias. Mais uma vez, né? Ela vem se cumprir. Ela vem trazer Moisés de volta para um chamado, para o propósito do Senhor. E a palavra de Deus fala que Moisés estava no monte. De repente ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro. De repente ele chega ao Monte Horebe. Moisés estava no lugar certo. A palavra de Deus diz que ele subiu
com as ovelhas de Jetro até o monte de Deus. Moisés estava no lugar certo, mas cumprindo o chamado e o propósito errado. A palavra de Deus diz que ele estava arrebanhando as ovelhas de Jetro. Sabe, a história de Moisés já estava toda escrita pela mão de Deus. A sua história, a minha história já está toda escrita pela mão de Deus. Tudo que Deus tem para você já está pronto. Tudo que Deus tem para essa igreja, para esse ministério, já está pronto. Porque Ele é Deus, é Ele quem faz. Ele está desde o início. Ele foi aquele que criou. Ele me fez, Ele te fez, Ele te formou de uma forma muito poderosa. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Sabe, a palavra de Deus diz que os nossos dias, está lá no Salmo 139. Todos os nossos dias já estão escritos. Mas Moisés, por medo, em nome de Jesus, o medo não pode nos paralisar. O medo não pode fazer com que o propósito do Senhor se cumpra na nossa vida. E Moisés, por medo, foge da história que Deus tinha escrito para ele. E a palavra do Senhor diz que Deus se apresenta para Moisés em uma sarça ardente. E a sarça estava se queimando e não se desmanchava, não se desfazia, ela só se queimava. E Moisés, por curiosidade, subiu, se aproximou, né? E a palavra do Senhor diz: Moisés, Moisés. Acredito eu, né? Porque Deus estava chamando Moisés a atenção. Porque quando eu quero chamar meus filhos a atenção, eu falo: Caio, Caio, Pedro, Pedro, o que é que você está fazendo? E Deus assim foi com Moisés. Moisés, Moisés, o que é que você está fazendo? E quando Moisés vai se aproximar, o Senhor fala, sabe, não se aproxime. Primeiro tire a sandália dos seus pés. Porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E a palavra do Senhor, sabe, vai dizer que Moisés, né, tem um encontro com o Senhor de uma forma muito poderosa. Aleluias. E sandálias fala de ministério. Tem muitos de nós estamos no lugar certo, mas estamos cumprindo o nosso ministério de forma errada. E Moisés estava arrebanhando as ovelhas de Jetro. Não foi para isso que o Senhor chamou. Não foi para isso que o Senhor o livrou. Não foi para isso que o Senhor colocou Moisés dentro da casa de Faraó. Deus colocou Moisés na casa de Faraó para que ele tivesse mente de príncipe. Para que ele fosse criado como um príncipe. Porque no momento certo, na hora certa, Deus ia precisar, sabe, da sua mente. Deus ia precisar da sua mente. Nós temos mentes, sabe, não escravas, mas mentes de príncipes e de princesas do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja Deus. A palavra fala, né, Moisés, tire a sandália dos seus pés, sabe, com o propósito, com esse ministério e que você está exercendo. Você não pode chegar até a mim. Nós não podemos, gente, chegar, sabe, até a presença de Deus com aquilo que Ele não nos entregou. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: ah, Senhor, eu fiz tanto, eu preguei, eu profetizei, eu orei em línguas, eu falei, mas Deus fala, a parte de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. O ministério que Deus não colocou nas nossas mãos, infelizmente, nós não podemos colocá-los diante do Senhor. Sabe, tantos ministérios, né? Nós temos visto tantas pessoas ocupadas. Umas correm para lá, outras correm para cá, outras faz isso, outras faz aquilo, sabe? Mas para um pouco para ouvir a voz de Deus e entender qual é o seu propósito, qual é o seu chamado diante dele. O Senhor,
sabe? Não quer que a igreja dele mais perca tempo em cumprir um propósito ao qual ele não colocou. Moisés estava escrevendo a sua própria história, sendo que a história dele já estava escrita. A história de Moisés já estava escrita. E por isso que o Senhor apareceu para ele e disse: Moisés, tira, porque esse não é o ministério que eu tenho para você. Tira a sandália dos seus pés e volta. Eu tenho algo muito mais poderoso para você do que simplesmente pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. O que o Senhor tem para nós, sabe? É muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos, muito mais. Deus, Ele sempre tem mais. E a palavra de Deus vai dizer que Deus chama Moisés e se apresenta para Moisés. Moisés, ele sabia quem era Deus, mas de ouvir falar, porque a sua mãe ensinou, a sua mãe falou, o seu pai falou, que a palavra de Deus diz que Deus se apresenta para Moisés. Moisés, eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E Moisés sabia quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Isaac, quem era o Deus de Jacó, o que Deus tinha feito na vida de Isaac, o que Deus tinha feito na vida de Abraão, o que Deus tinha feito na vida de Jacó. Mas quando o Senhor se apresenta para ele, é para dizer assim: olha só, Moisés, eles já têm a sua história. E está na hora de você voltar para a história que eu já escrevi para você. Eu me apresento, sabe, como Deus de seu pai. Mas se você voltar e obedecer o meu chamado e o meu propósito, eu serei o seu Deus. Aleluias. E a palavra de Deus diz que Moisés começa a questionar: ah, Senhor. E Deus fala: volta, porque eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Agora desce e liberta, né? Fala com Faraó para libertar o meu povo. E Moisés fala: quem sou eu? Quem sou eu para descer e falar a Faraó? Quando nós saímos, sabe, do centro da vontade de Deus, nós perdemos a nossa identidade e não sabemos mais quem somos nós. Assim foi Moisés. Deus já tinha uma história escrita, ele sai da história de Deus para escrever a sua própria história, uma história incerta, cheia de incertezas, cheia de inseguranças, cheia de engano. A Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso, cheia de incerteza, cheia de engano. E ele sai e vai escrever a sua própria história. E Deus faz com que ele volte de uma forma muito poderosa. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés fala, né, para o Senhor: ah, Deus, e quem é que eu vou dizer? Como é o seu nome? Deus fala: eu sou o que sou. E Moisés inventa tanta desculpa para não cumprir o propósito e o chamado do Senhor. Não está na hora, sabe? Mas de estarmos dando desculpinhas diante do chamado tão glorioso que o Senhor tem para nós. Já pensou se Deus falasse assim: Noé, vai lá, eu tenho um propósito aqui, eu tenho uma obra muito poderosa para entregar nas suas mãos. E faz uma arca, e Noé disse assim: ah, eu não sou carpinteiro. Ah, Senhor, quem é que vai me ajudar? Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Perdendo tempo com tantas desculpas. Mas Noé era um homem íntegro, um homem reto, um homem que andava com Deus. E a palavra de Deus diz que ele não se posicionou dessa forma. A palavra de Deus diz que Noé levou muitos anos cumprindo o chamado do Senhor na sua vida. E por isso, pela sua obediência, pelo teu sim ao Senhor, ele e toda a sua casa não pereceu. Cuidado, igreja, com os nãos que nós colocamos diante da presença do Senhor. Cuidado, isso pode custar a minha vida, isso pode custar a tua vida e a vida de toda a sua casa. Assim seria com a vida de Noé, se ele dissesse a Deus que ele não ia construir. Talvez ele pereceria
e toda a sua casa. Eu não sei. Eu não sei o que é que Deus tem te chamado. Eu não sei o que é que Deus tem para você. Eu não sei, sabe, o que é que Deus colocou diante de você. Sabe, confia no Senhor e obedece e volta para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, sabe, ele inventa tantas desculpas, mas tantas desculpas, que chega um momento que ele fala: Senhor Deus, eu não tenho como. Coloque outra pessoa. Coloca outra pessoa para ir no meu lugar. E Deus se ira com ele. E Deus se ira. Nós não podemos terceirizar aquilo que o Senhor colocou diante de nós, porque é você mesmo que o Senhor chamou para cumprir. É você mesmo. Sabe, Deus tem um propósito poderoso, uma história poderosa toda escrita. E a palavra de Deus vai dizer que Deus fala: olha, Moisés, vai, porque eu vou enviar seu irmão Arão. Chama todos os sacerdotes. É você mesmo, não precisa você inventar desculpas. Vai, que eu sou contigo. Eu serei com você. Não é sobre nós. Quando nós entendermos que o propósito, o chamado de Deus na nossa vida não é sobre nós, nós vamos falar assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Precisamos nos posicionar diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele volta. Aleluia. E ele vai lá falar para o teu sogro Jetro e diz assim: olha, eu preciso voltar para ver se os meus ainda estão vivos. Moisés volta, mas Moisés não conta para o teu sogro o que Deus tinha falado. Moisés não conta o propósito, Moisés não conta o propósito, aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Tem coisas que o Senhor fala para nós, igreja, que nós não podemos compartilhar. Não podemos compartilhar, precisamos guardar segredo. O que é seu, é seu e do Senhor. E a palavra de Deus diz, né, que Moisés vai e quando chega, né, em uma estribaria, o anjo do Senhor vai e tenta, né, matar Moisés. Moisés aí já passa por 3 decretos de morte. Um foi o de Faraó, o segundo de Faraó e o terceiro, o Senhor. O Senhor ia matar Moisés. E a palavra de Deus diz que Moisés, a tua esposa, com seus 2 filhos, Zípora, ela vai lá, circuncisa um dos seus filhos diante da presença do Senhor e joga os seus prepúcios nos pés e fala: você é um homem de sangue. Você é um homem de sangue. E a palavra de Deus vai dizer que o anjo do Senhor deixou. O que foi isso, igreja? A sua esposa estava lembrando para Moisés e para o Senhor: há uma aliança eterna. Há uma aliança eterna entre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E o Senhor o deixou, porque Deus se lembrou da aliança. E diante dessa aliança, a palavra de Deus diz que Moisés volta para cumprir o chamado e o propósito do Senhor. E a palavra de Deus diz que Moisés se encontra com Arão. Moisés se encontra com Arão, mas Deus aqui nesse bate-papo, nesse diálogo com Moisés fala: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou pesado de línguas. E Deus fala: o seu irmão fala fluentemente bem e ele vai vir falar com você. Aleluias. Mas a palavra do Senhor, né? Quando a gente vai folhear aqui mais adiante, o capítulo 5, a palavra de Deus diz que quando Moisés foi,
Quando Moisés decidiu voltar, aí o Senhor encontra Arão e fala: Arão, vai lá ter um encontro com Moisés. Sabe? É quando nós decidimos caminhar, é que o Senhor vai fazendo. O Senhor vai fazendo quando nós decidimos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor, igreja, só precisa do nosso coração e dos nossos lábios para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque o resto é o Senhor que faz. É Ele quem fala, é Ele quem faz de forma muito poderosa, e grande foi a obra do Senhor na vida de Moisés. E Moisés vai lá, tira aquele povo do Egito, tira aquele povo, sabe, com entendimento fechado, aquele povo com a mente escrava, mas Moisés sabia, Moisés entendia de tudo que o Senhor tinha falado. Vai para uma terra, vou enviar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Deus colocou Moisés dentro daquele palácio para Moisés saber o que é viver de leite e de mel. E com essa mente de príncipe, com essa mente de Cristo, Moisés entende que aquela vida que aquele povo estava levando não era aquilo que o Senhor tinha para ele. Aquela vida de escravidão, aquela mente, sabe, de escravo, não era isso que o Senhor tinha para aquele povo. E Deus vai lá, usa Moisés de uma forma muito poderosa, de uma forma muito gloriosa. Deus abre o mar, Deus faz prodígios, Deus faz maravilha. Moisés era um homem que não conhecia o Senhor, mas quando ele decidiu confiar, entregar os seus caminhos, sabe? Quando ele decidiu viver a história que Deus tinha para ele, história a qual estava tudo pronto, o Senhor se revelou para ele de uma forma muito tremenda, de uma forma muito gloriosa. Deus, Ele chama a tua igreja, sabe? Não só para apreciar, não só para ver por curiosidade, como Moisés estava vendo aquela sarça. Não para isso. Deus chama a sua igreja para um íntimo, para um relacionamento íntimo com Ele, para cumprir um propósito, um chamado ao qual o Senhor já escreveu. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele se torna uma pessoa tão íntima do Senhor, mas tão íntima, que Moisés falava com o Senhor face a face. Moisés era um homem de intimidade. Moisés era um homem que falava com o Senhor face a face. O Senhor não quer que a gente conheça Ele só de ouvir falar, como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. O Senhor quer que a gente conheça Ele face a face. Face a face. Deus tem uma história toda pronta para você. Basta você dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Pai. O teu propósito, o teu chamado já está todo pronto. Esteja no lugar certo e cumprindo o propósito e o chamado certo. Em nome de Jesus. E verás aquilo que Ele vai fazer sobre a tua vida. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Deuteronômio. Aleluias. Vamos lá para Deuteronômio 34. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. A partir do verso 1. Aleluias. Moisés volta e faz prodígios, faz maravilhas. Moisés volta para o centro da vontade de Deus. Aleluias. Moisés conhece o Senhor. Moisés fala com o Senhor face a face. Moisés tinha tanta autoridade diante de Deus que Moisés chega a dizer, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu conheço o Senhor, eu conheço a tua presença, eu sei o que o Senhor pode fazer. Não é anjos que eu quero, é o Senhor. E Deus é com Moisés em todo o tempo. Deus é com você em todo o tempo. Não precisa temer, porque Ele vai adiante de você. Ele vai falar por você. Ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas através da sua vida. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que Deus
né? Tudo que ele tinha para a vida de Moisés, ele cumpre. Em nome de Jesus, ele cumpre de uma forma muito poderosa. Deuteronômio 34. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade, Adã, toda a região de Naphtali, o território de Efraim, de Manassés, todas de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quanto lhe disse, eu a darei a seus descendentes. Prometi que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará lá. Aleluias. Aqui o Senhor está falando para Moisés: olha, Moisés, tudo aquilo que eu prometi, depois que Moisés tira o povo do Egito, Moisés tira o seu povo do Egito, Moisés cumpre o seu propósito, cumpre o seu chamado, Moisés faz sinais, prodígios e maravilhas. Deus mostra para Moisés: olha, Moisés, toda essa terra aqui, tudo isso aqui foi o que eu prometi aos seus pais. Tudo isso aqui, sabe? Foram muitas cidades, eram muitas terras que o Senhor tinha para Moisés, para aquele povo. E Deus fala: olha só, Moisés, essa terra, todas essas terras, você não vai entrar. Você não vai entrar. A palavra de Deus fala que depois disso Moisés morreu e o Senhor o sepultou. Moisés era tão precioso para Deus, que o próprio Deus o sepultou. Mas Moisés não entra lá, sabe por quê? Porque essas terras, tudo isso que o Senhor tinha prometido para Moisés, era muito pouco que o Senhor tinha para fazer na vida dele. Era muito pouco. A palavra de Deus vai dizer: aquilo que o seu olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essas terras eram muito poucas diante de tudo que o Senhor já tinha preparado para Moisés. E o Senhor toma para si. E o Senhor o toma para si. O próprio Deus o sepultou. E a palavra do Senhor vai dizer que nunca houve um profeta como Moisés. Nunca houve. Moisés deixou o seu legado, deixou a sua história. Moisés era um homem cheio da glória de Deus. Moisés desejou ver a glória do Senhor. E o Senhor fala: olha, Moisés, eu não vou mostrar a minha face para você, porque você pode morrer, mas eu vou aparecer para você numa fenda, numa rocha. E Deus assim o fez. E a palavra do Senhor diz que ele o toma para si, porque Deus tinha algo muito mais poderoso. Muito mais poderoso. Não precisa a gente se preocupar com ouro, nem com prata aqui nessa terra, porque nós não fazemos parte dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Assim como Moisés foi um grande servo do Deus Altíssimo, decidiu voltar para o centro da vontade de Deus, decidiu voltar para cumprir o propósito e o chamado dele. Eu declaro nesta noite que nós, como servos e servos bons e fiéis do Senhor, nós vamos voltar e cumprir o grande propósito e o chamado do Senhor. A palavra de Deus diz que grande e poderosa foi a obra do Senhor na vida de Moisés, ao ponto, gente, de Deus chegar assim: olha, Moisés, venha para cá, venha para junto de mim, porque eu tenho segredos para compartilhar com você. Eu tenho uma obra muito maior, muito mais poderosa do que essa. Sabe qual era? Está lá em Lucas, capítulo 9, 28. Quando Jesus sobe ao monte para orar. Jesus, ele achava que ele estava ali só para orar. Mas o Senhor o transfigurou. O Senhor, enviou o seu filho, Moisés e Elias, para falar, aquilo que Deus tinha para ele. Deus chamou. Moisés era tão precioso, mas tão precioso, que Deus fala: vem,
vem Moisés, que vou precisar de você, porque daqui a um tempo você vai levar um recado, mas um recado muito glorioso para o meu filho, que a igreja do Senhor entenda que não é sobre nós, é sobre Ele. E quando nós decidimos confiar, cumprir aquilo que Ele já tem para nós, aquilo que já está tudo pronto, o Senhor faz e faz de uma forma muito poderosa. Amém? Fica de pé para cumprir o propósito e o chamado do Senhor nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus.